episódio deles no barco com Jesus depois das 2 multiplicações de pães, uma em cima da outra, deles não terem entendido nada, as mesmas argumentações, a mesma conversa, os mesmos problemas, as mesmas não soluções, e Jesus perde a paciência. Jesus diz, não é possível. Eles não entendem nada nunca. Aí eles ainda vêm com aquela história de a gente vai ficar 1 hora, 1 hora e meia nesse barco aqui atravessando, e a gente esqueceu de trazer pão. Depois da multiplicação dos pães da segunda, que foi quase uma em cima da outra. E eles não entendiam nunca. Aí agora, pela 3ª vez, nós esquecemos de trazer pão. Aí Jesus disse, me tira o tubo. Vocês não compreenderam? Não lembram, não tem nem memória, não guardam nem o que aconteceu há pouco tempo atrás, não juntam duas, não somam, não casam, não refletem, não consideram, não ponderam, não aprendem, não concluem. Qual é o problema de vocês? Porventura eu estou falando de pão? Pão não é o problema, vocês já viram. Não foi para 5.000 homens fora as mulheres e crianças, nem para 4.000 homens fora as mulheres e crianças, e agora a gente entra aqui 13 num barquinho, vocês entram em crise após termos acabado de recolher 12 cestos do primeiro milagre e 7 cestos do segundo milagre. Vocês entram num barco e dizem, estamos com um problema porque só temos um pão. Pelo amor de Deus, quem são vocês? Vocês não perceberam que quando eu botei o pé dentro do barco, eu falei, acautelai-vos do fermento dos fariseus, dos saduceus e de Herodes, parênteses, sobre o que eu falei abundantemente na semana passada com todos vocês que me seguem e com todos os que acompanham o que está gravado aqui no YouTube, fecha parênteses. Vocês não prestaram atenção que era sobre isso? E vem falar de pão. Aí depois dessa exortação cansada, exausta, ele vem exausto, ele tinha acabado de arrancar do íntimo um gemido do espírito diante do que os saduceus e os fariseus pediram a ele, que era um sinal dos céus. A existência de Jesus é um sofrimento só, no meio dessa idiotice infernosa dos humanos, dos discípulos, dos crentes. Tanto mais quanto próximo a ele andem, piores ficam. Esse é um dos mistérios gravosos dos 4 evangelhos. A gente vê que quanto mais perto dele essas pessoas chegam, mais descansadamente preguiçosas, negligentes, irreflexivas e emburrecidas elas se tornam. Aí o texto prossegue, depois dessa exortação de Jesus, dizendo, vocês não têm memória? Ou é o coração de vocês que é duro mesmo? Pelo amor de Deus! Somem, vejam, rememorem, lembrem, aprendam. Vocês não conseguem aprender nunca. Vocês existem, vida de Sísifo, que é aquele mito grego do cara que recebeu como castigo rolar uma pedra montanha acima todos os dias. Aí ele fazia esforço, pegava aquela pedra enorme, aí rodava, rolava, montanha acima. Aí botava lá em cima. Aí ele descia, quando ele chegava lá embaixo, a pedra rolava de novo. Caía do lado dele. Aí no dia seguinte ele pegava e rolava a mesmíssima pedra lá pro lado de cima. Aí quando ele pensou que tinha posto a pedra, lá ele descia, ela caía de volta. E esse era o castigo dele. Era rolar aquela pedra pro alto da montanha, pensar que a tinha dessa vez depositado em algum lugar de estabilidade e ela rolar outra vez e cair lá embaixo, para que ele mantivesse o ciclo do seu castigo em dia e intacto.
Jesus se sentia, de certa forma, como Sísifo, pegando essa pedra de grande valor e colocando-a num lugar, crendo que dessa vez ela tinha encontrado alguma estabilidade na percepção cognitiva dos seus discípulos ou daqueles que o ouviam, mas que nada, no dia seguinte era tudo outra vez. Tudo outra vez, como a gente vê que o próprio Pedro, que está aqui, participando e um dos mais falantes de todas essas histórias, não aprende. Depois que Jesus morreu e ressuscitou e ficou 40 dias e 40 noites, aparecendo a eles, comendo e bebendo com eles depois da ressurreição dos mortos, a gente vê um ano e pouco depois disso, o episódio lá de Atos 10, na casa de Cornélio, e como Pedro, que já tinha andado com Jesus e aprendido com Jesus aqui em Marcos 7, e no texto semelhante em Mateus que a gente viu também, que não é o que entra pela boca o que contamina o homem, não é comida, não é bebida, não é nada disso, mas é o que sai do espírito, do coração, do ser profundo. Sentimentos horrorosos, raiva, ódio, luxúria, concepções de promiscuidade, desejos de adultério, vontade de possuir, vontade de controlar, de dominar, ódios indiscriminados, ventados pela alma, uma lista enorme de coisas horrorosas. Ele diz, isso é o que contamina. Isso não entra pela boca, ninguém come isso. Isso aí é produzido no ser e sai pela boca como palavra. Quando não sai como palavra, ela vibra como pensamento, como frequência energético-espiritual da gente. Isso é o que contamina o ser inteiro. Isso é o que faz mal primariamente a você e posteriormente a outros. Mas voltando a Pedro, lá na casa de Cornélio, meu Deus, teve que haver aquele lençol abaixado, no êxtase, com toda sorte de quadrúpedes, répteis, aves e animais impuros, de acordo com a dieta de Moisés. E Pedro 3 vezes dizendo, quando ouvia a voz, Pedro, mata e come, ele dizia, de modo nenhum, Senhor, porque na minha boca jamais entrou coisa assim, contaminante. Ele estava lá quando Jesus disse, não é o que entra pela boca, mas não aprende. Não aprendem, é um negócio impressionante. Depois, outra vez, você chega tomando só o exemplo de Pedro, lá em Gálatas, no capítulo 1, ele estava lá todo feliz da vida com Paulo e Barnabé na igreja da Galácia, comendo de tudo, linguiça, carne de porco, aves proibidas na lei de Moisés, alimentos os mais variados, quadrúpedes os mais repugnantes pela dieta kosher de Moisés e do judaísmo. Pois bem, de repente chegam uns presbíteros de Jerusalém. De Jerusalém só sai escravidão, legalismo, dominação, biblicismo perverso, anacrônico, antiquado, obsoleto, esclerosado e obedecido até ao assassínio do outro. Como Paulo mesmo tinha praticado quando era discípulo de Jerusalém, do Espírito de Jerusalém. Aí quando descem esses presbíteros da igreja de Tiago em Jerusalém, na mesma hora Pedro, que todo mundo diz que é o líder da igreja, mas quem dava as cartas foi Tiago, irmão de Jesus. Pedro só tinha importância quando se retirava para muito longe, porque se chegasse alguém de Jerusalém perto dele, ele mudava o discurso, pusilânime, extremamente leviano em muitos aspectos. Aí lá com Paulo, Barnabé, na igreja da Galácia, quando chegam esses presbíteros de Jerusalém, e aí na mesma hora alguém oferece tudo o que ele vinha comendo aqueles dias todos. Olha aqui, Pedro,
aceita a mesma comidinha que ele vinha elogiando, comida pagã, comida de gentios, feijoadas, tudo. Que aqui a feijoada é um anacronismo para ilustrar culturalmente, porque está cheio de carne de porco e outras coisas abomináveis na dieta judaica de Moisés. Aí ele, oh não, eu não como essas coisas. Minha boca é santificada aos alimentos kosher. Anos depois, o cara está na mesma ainda. Isso é chocante. Aí Paulo, leia Gálatas, no capítulo 2, Paulo se levanta e aquele sermão diz lá que Pedro repreendeu. Paulo repreendeu a Pedro e a Barnabé e a todo mundo ali, dizendo: vocês são os hipócritas. E teve que evangelizá-los, ensinando o significado do que Jesus tinha feito na cruz, como de fato estava tudo acabado, consumado, e aquilo tudo era passado. Então, voltando a Marcos, essas são as pessoas, essa é a doença, essa é a síndrome da não apropriação cognitiva da revelação. Parece que para a revelação do Evangelho, mesmo nesses apóstolos, na vida deles e de outros tantos mais próximos, ser uma coisa apropriada, meu Deus, tinha que passar muito tempo. Você vê que o caso raro, e você vê como Paulo é absolutamente um ponto fora dessa curva, é que Paulo não andou com Jesus, nada disso, mas a luz esclareceu tudo. Ele encontra com o Cristo eterno. E vai para o deserto da Arábia, e ele diz: eu não aprendi nem de carne, nem de sangue, nem de Tiago, nem de Pedro, nem de ninguém, nenhum daqueles apóstolos foi meu mestre. Eu aprendi de Cristo, do Espírito Santo, da luz que me iluminou. Eu fui todo atravessado pela luz. Por isso é que Pedro vem a dizer depois: o nosso irmão Paulo diz coisas difíceis de entender. Difíceis nada, é o atraso deles. É um atraso de crente, é um negócio horroroso. Que você não encontra no centurião romano, na mulher cirofenícia, no pessoal como Cornélio, com os de fora, os gentios, os pagãos entendiam tudo vapt-vupt. Mas quando o cara fica viciado em judaísmo, em cristianismo, em cultura judaico-cristã, em interpretação catequética, em dogmas, em doutrinações diversas e variadas, não importando qual seja a torcida organizada da denominação do cristianismo, não interessa, ficam todos absolutamente emburrecidos, bloqueados, fechados, tapados, vedados, comprometidos com um atraso do qual aparentemente eles se tornam inarrancáveis. Bom, feito esse longo preâmbulo que atravessa o próprio texto e vai anos e anos e décadas adiante, eu volto para cá, para onde interessa no dia de hoje. Que é no verso 21 de Marcos 8, quando Jesus diz: ao que lhes disse Jesus, mais uma vez, não compreendeis ainda? Aí fica o eco desse: não compreendeis ainda, não compreendeis ainda, não compreendeis ainda. Aí eles vão dentro do barco com esse eco: não compreendeis ainda, não compreendeis ainda. A viagem é curta, 1 hora e pouco. Chegaram do outro lado. E onde é que eles chegaram? Uma cidade, na cidade natal de Pedro e de André, chamada Betsaida. Fica ali no extremo norte da Galileia, do Mar da Galileia. Um pouco mais profunda do que Cafarnaum. Não compreendeis ainda? Aí eles chegam lá. Então, ao chegarem a Betsaida, preste atenção, porque está tudo ligado. Lhe trouxeram um cego, que é uma figura perfeita para ilustrar o que tinha acontecido antes. Não compreendeis ainda?
Tendo olhos não vedes, tendo ouvidos não ouvis, tendo coração não discernis, não lembrais, não compreendeis, não entendeis? Ou é o coração que é endurecido? Não compreendeis ainda? Vocês vão querer viver vida de Sísifo, não dando tranquilidade a ninguém que ensine a vocês? Porque a gente coloca as coisas no lugar, mas vocês não a apreendem, não tomam posse, não a mantêm. No dia seguinte parece que zerou tudo outra vez. Tem que recomeçar tudo de novo todo dia, porque vocês não aprendem. É a existência da maldição de Sísifo. E é um castigo para quem tem que ensinar gente assim, que não aprende nunca, jamais, que não consegue fazer uma evolução cognitiva, e quando faz é de uma lentidão ou de uma covardia capaz de uma retroatividade inconcebível. Não compreendeis ainda? Aí chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, porque eles, tendo olhos, não viam, rogando a Jesus que tocasse nesse cego da cidade de Pedro, que era o representante oficial desse grupo apostólico. Não compreendeis ainda? Trouxeram-lhe um cego, rogando-lhe que lhe tocasse, para que ele ficasse curado. Jesus, portanto, tomando o cego pela mão, tirou o cego do meio da multidão, do meio daquela publicidade, daquela ruidosidade, daquela converseira, daquela troca emburrecida de opiniões. Tira o indivíduo do meio daquele grupo, daquela congregação. É difícil acontecer alguma coisa profunda, nova, linda, enraizadamente divina no coração das pessoas, no meio do burburinho da torcida organizada, religiosa, da congregação, das muitas opiniões. Todo mundo achando que descobriu a roda outra vez. Cada novo grupo reinventa a roda. É um negócio. Você tem que ter a maldição de Sísifo para ficar fazendo todo dia a mesma coisa. Jesus pega e o toma pela mão e o leva para fora da cidade de Betsaida, da cidade de Pedro. E aplicando-lhe saliva, é outra ocorrência em que Jesus aplica saliva. São 3 as ocasiões que a gente vê Jesus usando saliva. Lá em João 9, no texto que a gente já viu aqui do homem surdo e gago, onde ele passou saliva na língua do homem, e aqui, onde Jesus, impondo-lhe as mãos, aplicou saliva aos olhos. Primeiro, pegou saliva e passou nos olhos do homem. E não assim, modestamente, como eu fiz nos meus olhos. Ele emplastou os olhos do indivíduo com aquele cuspe divino. Os olhos do cara, fora da visão. Já imaginou o que ia gerar de interpretação lá dentro da congregação? Ia surgir na mesma hora a denominação do Jesus da saliva santa e curadora. Ia ter um monte de gente querendo passar saliva na cara uns dos outros. Porque é outra coisa horrorosa da gente observar, que é sempre a mesma coisa. Aí ele tira do meio daquele grupo, a congregação é dada à loucura, como toda boa massa e toda boa manada. Aí o leva para o lado de fora, passa saliva nos olhos e impõe-lhe as mãos sobre os olhos e perguntou-lhe: vês alguma coisa? 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 Então, o homem, recobrando a vista,
Olhe bem, preste atenção. Recobrando a vista, respondeu-lhe: vejo os homens, porque como árvores eu os vejo andando. Aí Jesus diz: não, ele recobrou parcialmente a vista. Parcialmente. Ele recobrou o globo ocular. Houve uma cura de natureza ocular. O globo ocular do homem, que eventualmente estava atrofiado, ou murchado, ou radicalmente adoecido, de modo que ele não conseguia ver mais nada, foi no toque primeiro de Jesus curado. Ele abriu os olhos, entrou luz, atravessou o nervo óptico. Ele conseguiu ter uma visão extremamente superficial. Os que estavam passando por ali, na aldeia ou longe, ele percebeu como árvores ambulantes. Só aquele Black Power na cabeça e os caras andando para lá e para cá, mas sem visualização nítida. Ou seja, sem nitidez, sem percepção acurada, sem detalhamento, sem enxergamento adequado, sem compreensão nítida, sem interpretação precisa, semelhantemente aos seus apóstolos e aos seus discípulos mais íntimos, que em algum momento tinham começado a ver alguma coisa, mas eles ainda não viam quase nada, eles ainda confundiam homem com árvore. É por isso que a cognição deles é tão atrasada e a necessidade de repetição é tão recorrente, porque eles não tinham visto ainda nada com nitidez. Nem mesmo Jesus eles compreendiam ainda quem era. E mesmo depois, como a gente vai ver no dia de amanhã, quando Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ainda era uma declaração de uma superficialidade profunda, porque logo a seguir a gente vê que quando Jesus prossegue o ensino, dizendo daquele ponto em diante passou Jesus a ensinar-lhes, mas amanhã eu explicarei isso, que era preciso que a cruz se levantasse. Pedro diz: não, de modo nenhum eu não vou deixar, porque não tinha entendido nada. Não tinha compreendido quem era Jesus à luz das Escrituras, das promessas, do que ele veio para encarnar, para realizar, para concretizar, para manifestar. Não tinha entendido coisa nenhuma. Mas é uma arrogância assertiva. É uma vontade de primazia, de primado, dizer eu sei primeiro, eu sei mais. Aí se arrisca a dizer barbaridades que não entendeu ainda. Pois bem, não compreendeis ainda. E vem aqui essa história do homem cego e é uma ilustração. Porque quando Jesus toca nos olhos do homem com saliva, o globo ocular dele é curado. O nervo óptico dele começa a receber penetração de fótons, de elementos absolutamente pertinentes à capacidade do cérebro interpretar e transformar em imagem e devolver-nos como equivalência exterior. Isso é visão. É quando o que entra é processado no cérebro e me é devolvido pelo cérebro com equivalências à realidade circundante. Por isso eu não tropeço. Por isso eu não confundo as pessoas. Por isso eu sei quem é quem. É um milagre mais profundo, no cérebro. E tomando isso como parábola, como metáfora, como ilustração para o que tinha acabado de acontecer e que eu não vou repetir, embora vocês adorem uma repetição, eu não vou repetir, está tudo gravado aí e muito repetidamente por mim, é apenas uma parábola
para esse não compreendeis ainda? Esses discípulos são iguais a esse cego de Betsaida. Eles já tinham sido tocados pelo Evangelho em algum momento, mas não tinha nenhuma nitidez da revelação neles, nada. Qualquer coisa podia ser qualquer outra. Como em 90 e tantos % dos crentes, eles ainda estão nessa primeira fase. Os que receberam algum toque, preste atenção, mais de perto aqui. Os que receberam algum toque, no máximo, tiveram os olhos abertos para fazer diferença mínima e básica entre sombra e sombra. Mas ainda são filhos da sombra, ainda estão dentro da caverna de Platão, vendo a projeção das sombras. Agora, com um pouquinho mais de nitidez, a sombra já não está tão difusa. Já tem alguns pequenos delineios, mas não dá para identificar, não dá para ser preciso, não dá para meticulosizar absolutamente nada ainda. Assim são os discípulos, assim são os apóstolos, assim são esses crentes andando com Jesus. Os que tinham sido tocados tinham, no máximo, essa imagem. Vês alguma coisa? Eles dizem, veem, não estavam mentindo, vemos. O que é que vocês veem? Ah, os homens parecem árvores andantes, com aquelas copas na cabeça, porque o cabelo é grande, andando para lá e para cá, e Jesus diz, realmente, o homem ainda está idêntico aos meus discípulos. A luz não entrou na mente, a luz não foi processada no cérebro, os fótons não foram compreendidos, processados, definidos e devolvidos como projeções imagéticas que correspondem à realidade circundante nos detalhes mais íntimos. Continuam e são exatamente como este homem. Este homem ilustra perfeitamente quem são e como estão cognitivamente os meus discípulos.